Welcome, explorers! Continuamos a explorar o maravilhoso mundo da arqueologia em Portugal e hoje é dia de visita virtual. Visto que cada vez mais o tempo foge-nos, resolvemos fazer uma visita virtual pelo Mosteiro da Alcobaça. Mas não se alarme, que nós fomos visitar antes de vos vir apresentar este belíssimo exemplo dos primórdios da monástica cisterciense portuguesa. O Mosteiro de Alcobaça tornou-se a principal casa da ordem religiosa de Cister, isto porque eram bastante protegidos pela política régia. Este é um dos elementos em Portugal que é possível observar a evolução da arquitetura portuguesa. Vai desde o medieval até às edificações acrescentadas no século XVI e XVIII. A fundação da Abadia de Santa Maria de Alcobaça e a Carta de Coto datam de 8 de abril de 1153, e assim a Ordem de Cister e os domínios dessa ficam consagrados. Sabias que o Mosteiro de Alcobaça também é conhecido como Real Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça? Não, mas sei que este foi abandonado pelos monges em 1834, devido ao decreto de supressões das ordens religiosas. Mas este não para de nos surpreender. Ele esconde muitos mais segredos. Aqui, como podemos ver no site, aparece-nos logo a Capela do Relicário. Esta que foi edificada entre 1669 e 1672, durante o abdiado de Frei Constantino de Sampaio. Esta apresenta uma planta octogonal e é revestida em talha dourada no seu interior. Alberga cerca de 89 esculturas distribuídas pelos 6 níveis de nichos. No centro podemos encontrar a Virgem Maria. Esta que é a figura central dos seguimentos cistercienses. Podemos observar que a mesma tem as mãos abertas, de forma a dar ao visitante uma sensação de acolhimento. O mosteiro é composto por uma igreja, 3 claustros com 2 andares. Os edifícios mais recentes apresentam 3 andares. Pensa-se que houvesse ainda um 4º claustro, que aparentemente foi destruído com o terremoto de 1755 e com a inundação de 1774. A igreja e o claustro apresentam um estilo pré-gótico. A igreja é composta por uma nave central e 2 laterais. Cria assim uma imagem em cruz. A decoração da igreja procura a modéstia, a humildade e o isolamento do luxo e do mundo para o serviço de Deus. Verdade, a igreja ilustra muito bem o pensamento da Ordem de Cister. Esta foi sofrendo algumas alterações, possivelmente manutenção, mas também devido a causas alheias, como foi o caso de 1810, quando as cadeiras do coro arderam, devido à invasão francesa. Era impossível não falar do Panteão Régio, que este lugar alberga. Sim, verdade. Talvez os túmulos mais conhecidos pelos românticos estão aqui. A história de amor de Dona Inês de Castro e Dom Pedro continua aqui no pós-morte. Mas não se preocupem, iremos trazer para o canal a sua história de amor. Contudo, os seus túmulos são verdadeiras obras de arte. O detalhe de cada um é impressionante. Mesmo que as cenas que estes albergam não sejam as mais nítidas, é possível sentir o que tentam transmitir numa história. Para os que se questionam o porquê destes estarem danificados, os danos ocorreram com a invasão francesa. Estes não foram possíveis de reparar, como também os corpos de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. Foram profanados. Os monges voltaram a recuperar os restos mortais que tinham sido retirados do túmulo de Dona Inês e recolocaram tudo no sítio. Contudo, a posição original dos túmulos só voltou a ser reposta em 1956. Vamos falar lá um pouco dos claustros deste mosteiro. Como todos já devem ter reparado durante a nossa visita, muitos dos mosteiros têm claustros. Este apresenta pelo menos 3: o claustro medieval, o claustro de leitura e o claustro do capítulo. O claustro medieval é provável ter sido destruído e tenha dado lugar ao claustro do silêncio, ou também denominado como claustro de Dona Inês. Inicialmente este tinha só um andar, mas o rei Dom Manuel I mandou construir um sobreclaustro que pode ser acedido por uma escada em caracol. O claustro da leitura é um símbolo de tradição dos mosteiros cistercenses, onde é possível encontrar uma capela em honra da Virgem Maria.
O último claustro era mais um lugar de passagem que daria acesso a vários locais, como o parlatório e a sala do capítulo. Um dos passos que o site não mostra é o dormitório, que muitos não entendem, pois é só uma sala enorme despida. Mas os monges dormiam ali todos juntos, só com um divisor móvel entre eles. E o abade dormia numa cela sozinho. Outro espaço deste mosteiro é a Sala dos Reis, que data do século XVIII. Esta foi edificada durante as obras de restauração do mosteiro depois do terremoto de 1755. Esta foi construída com a filosofia desenvolvida durante o domínio espanhol, uma monarquia cristã. A sala deve ser vista como um caminho para a cristandade e deve ser entendida como uma fundação nacionalista por intervenção de Deus. Isto é possível ver através da alegoria da coroação de Dom Afonso Henriques pelo Papa Alexandre II e por São Bernardo. Ao redor da sala vemos imagens de diversos reis, desde o El-Rei Dom Afonso Henriques ao Dom José. Os azulejos dispostos ao redor da sala narram a lenda da função monástica. Agora sim, comida! Sim, finalmente chegámos ao refeitório. Sabes para que servia a porta minúscula que vemos neste mosteiro? Não me digas que não era para medir a barriga dos monges. Não, lamento decepcionar-te, mas a lenda que corre pelas redes sociais é falsa. Os monges usavam esta porta para entregar a comida aos pobres. Olha que interessante. Esta sala tinha ligação à antiga cozinha medieval, que hoje é simplesmente uma sala lateral. A porta que dá acesso ao claustro ainda é possível encontrar uma inscrição em latim, como podem ver. Esta traduz para "Lembrem-se que estão a comer os pecados do povo". Eu acho que isso tirava o apetite a muita gente. Provavelmente. As dimensões desta sala são enormes. O seu interior é constituído por 3 naves abovedadas, que depois são divididas por 2 fileiras com 4 colunas. O púlpito do leitor, que situa no lado poente da sala, servia para a leitura sacra durante as refeições. Na sacristia nova do mosteiro encontra-se uns móveis que demonstram a técnica dos embutidos em madeira, que eram fabricados em Portugal. Estes armários ainda servem o seu propósito de guardar os objetos para as liturgias. Estes móveis que se encontram ao lado da porta datam de 1664, possivelmente da campanha de obras realizada no reinado de Dom Afonso VI. A sacristia nova foi realizada durante o reinado de Dom Manuel, a quando da Ordem de Cister detinha uma grande parte do poder económico. E por fim, aqui está a Capela do Desterro, esta que se encontra datada do século XVIII. Esta é retangular e de pequenas dimensões. A sua fachada apresenta características barrocas, com um portal sustentado por 4 colunas salomónicas. No seu interior encontramos o altar-mor, que é decorado em talha dourada, e alberga os restos mortais de Dona Constança, Virgem e Mártir. As paredes desta capela estão revestidas de azulejos, que foram criados por António Rifardo em 1720-1723. Estes retratam a fuga da Sagrada Família e o regresso ao Egito. Lembrem-se de ter o património, mas respeitem-no acima de tudo. E não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscrever o canal e ficarem ligados para mais vídeos Arqueo Explorers. Tan 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 tan.